Grande Alisson Mascaro, tudo bem? Querido Leonardo, boa tarde, uma alegria revê-lo e rever a todas e todos a TV 247. Prazer revê-lo mais uma vez. A gente está aqui sempre, né, no começo de cada mês, e é fundamental esse diálogo para a gente traçar um panorama aí do que vem pela frente. Bom, o Alisson, gente, ele sempre me dá um tema, né, principal, em geral, nessas lives. Ele faz uma introdução e depois eu vou pontuando com algumas questões, né? O tema colocado dessa vez é exatamente isso que a Daiane já apresentou, se é possível mudar o país por meio das instituições. E essa é a aposta, na verdade, do Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula. Foi a aposta da presidente Dilma Rousseff também, mas sempre esbarra em determinados limites também, né? Eu vou ler esse comentário aqui do Levi dizendo: o Alisson nos dá horizontes para além da democracia liberal, porque as cartas do capitalismo decisivas não ficam sob nosso alcance. Então, Alisson, já te passo para uma primeira palavra e depois eu vou fazendo as minhas intervenções aqui. Vamos lá. Querido Leonardo, mais uma vez, uma alegria estar com você, com a Daiane querida, com todas e todos da TV 247, nestas entrevistas mensais, nestas reflexões que nos possibilitam pensar o nosso tempo e mesmo apontar horizontes para a nossa caminhada de luta. Eu penso que todas e todos que aqui estamos temos um desejo de transformação. Isto é fundamental na medida em que a maioria da sociedade não deseja transformar as condições já dadas. Tragicamente, o capitalismo conseguiu no mundo inteiro fazer com que as pessoas desejem manter esta estrutura social. Então, quando se pergunta para alguém o que este alguém quer na sua vida, na vida dos outros, na sociedade, as pessoas respondem palavras como ordem. E ordem é a manutenção das coisas como estão. Esta ordem, não outra ordem. As pessoas não pedem outra ordem, pedem esta, o reforço desta ordem. Esta visão de mundo é a visão que nós podemos chamar de conservadora. Ela conserva a sociedade como está. Esta visão de mundo conservadora também pode ser chamada de liberal. E muita gente talvez escuta essa palavra liberal, as pessoas já vão usando no dia a dia e, quiçá, não saibam o exato termo do que isto representa. Nas sociedades capitalistas, desde o final do século XVIII, início do século XIX até hoje, aquele argumento sempre reiterado para organizar esta sociedade, para pôr ordem nessa sociedade, é o de dizer que esta sociedade capitalista garante a propriedade dos proprietários e a liberdade das pessoas de venderem sua força de trabalho, de comprarem sua força de trabalho, de fazerem negócios. Isto é o que se chama de liberalismo, uma garantia da propriedade privada e a garantia de que qualquer pessoa contrate o que bem quiser com qualquer outra pessoa. Esse liberalismo é a doutrina e o modo de organização das burguesias no mundo inteiro. Via de regra, quando não há grande sobressalto, o mundo é liberal. O mundo se organiza mediante as instituições põem leis, as leis garantem o respeito aos contratos, estes contratos devem ser cumpridos, cada qual contrate o que quiser, e este liberalismo evita até mesmo questões como as dos direitos sociais. Então, quando Getúlio Vargas promulgou a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, os liberais foram contra essa consolidação porque ela dizia assim: não se pode explorar o trabalhador infinitamente, tem que se pagar um salário mínimo, não pode trabalhar 24 horas por dia, tem que ter um teto de trabalho. Esta visão os liberais não gostam, porque pensam que cada qual contrata o que bem quiser. Se alguém aceitar trabalhar 24 horas por dia, todos os dias, ele que assinou um contrato e assim seja feito. Pois bem, essa visão de mundo liberal é a visão que acredita nas instituições, porque, obviamente, as instituições não são as instituições apenas. Não é um ponto final que vem aí. São as instituições da sociedade capitalista. Então, o Estado, os tribunais, o direito, tudo isso garante uma certa ordem, que é a ordem do capital. Os exércitos garantem a ordem do capital. Quando alguém diz assim, eu defendo as instituições, eu defendo a ordem, está pensando nestas instituições, nesta ordem sob a qual vivemos. De vez em quando a burguesia não aguenta viver sob as instituições, porque as instituições são burguesas, mas de vez em quando a burguesia precisa sangrar a sociedade para além
das próprias instituições. Então, é a posição reacionária, que é também burguesa, só que é de extrema direita, não é só de direita como é a posição liberal. Essa posição de extrema direita percebe que, em alguns momentos, as próprias instituições não dão sangue o suficiente para essa vampirização da própria sociedade. E então vem o fascismo, vem o nazismo, vem as ditaduras militares, como a do Brasil em 1964, a de Pinochet no Chile e tantas outras mais, de tal modo que a burguesia sempre joga entre duas margens. Quando tudo vai bem para ela, a margem das instituições, a margem do liberalismo. Quando há crise, quando há algum descompasso, quando o povo eventualmente está em luta, a própria sociedade, a estrutura do capitalismo vai para a extrema-direita. O fascismo é uma dessas margens. Por isso eu tive a ocasião de publicar há 1 ano e meio, Leonardo, inclusive, querido, me deu a grande honra de estar presente no evento de lançamento do livro em São Paulo. Eu lancei Crítica do Fascismo para mostrar que o capitalismo sempre irá a margens fascistas se for necessário. Ele não vai se garantir nas margens das instituições. Então, para observarmos aqui que defender as instituições é sempre uma estratégia de defesa do capital. Por que as esquerdas, de vez em quando, entram nesse jogo? Porque, numa certa medida, as esquerdas, quando não organizam a sociedade, elas não têm força para romper com a ordem do capital. Então, uma estratégia, que é a chamada estratégia reformista, é entrar nas instituições burguesas e tentar tirar alguns nacos, alguns pedaços de favores das instituições em benefício do povo, da sociedade, dos trabalhadores. Essa leitura é a leitura reformista, ela tem sempre um ganho imediato e um problema mediato. O que quer dizer a palavra mediato? Esta palavra quer dizer, em médio prazo, em longo prazo, aquilo que não é imediato, aquilo que passa por uma mediação, por um tempo posterior. No imediato, quando as esquerdas defendem as instituições burguesas, as esquerdas não sofrem tanto o chicoteamento da burguesia. Então a burguesia diz, bom, não preciso nem tirar esta esquerda do poder, porque ela está fazendo aquilo que é o interesse meu, burguês. Só que na primeira curva da esquina, a burguesia sabe que é melhor administrar com a direita do que com a esquerda, porque a esquerda dá alguma coisa em favor do pobre, ela concede algum direito social, simbolicamente ela fala coisas como justiça social, ainda que ela não cumpra aquilo que ela fala, mas esta ideologia não desce na garganta da burguesia. Por isso que a burguesia preferencialmente opta por governos de direita, ou até mesmo de extrema direita. Quando ela não consegue ganhar eleições nas instituições pela direita, então ela opta por uma esquerda adocicada, por uma esquerda que não fala contra a ordem burguesa, que não fala contra a ordem do capital. Esta é uma dimensão pela qual, então, a esquerda entra numa encruzilhada. E que encruzilhada é esta? Defender as instituições que exploram o povo, tentando tirar um pedacinho em favor do povo. Enquanto as esquerdas não operam uma mobilização de massas que empodere a classe trabalhadora, via de regra, essas esquerdas ficam reféns da lógica das instituições. Então, numa certa circunstância na qual a esquerda não tem um poder de massas, além de jogar o jogo das instituições, o primeiro e necessário dever é começar a cultivar esta formação, esta mobilização, esta batalha ideológica das massas, da classe trabalhadora, das mulheres e homens da classe trabalhadora que são exploradas e explorados, porque é assim que, então, em algum momento, não se depende mais apenas do chicote das instituições, mas o povo passa a ter poder. Alisson, afiadíssimo, como diz aqui o Glauco Santos, agradeço a Fátima Salles, que também está apoiando aqui. Vou já fazer uma divulgação aqui do Psicanálise Popular. Alisson estará sexta e sábado no Rio para lançamento de livro e discussão. Onde é que vai ser esse lançamento, Alisson? Na verdade, querido Leonardo, quero até aqui agradecer ao pessoal aí que já está anunciando. Sexta e sábado, depois de amanhã e sábado, estarei no Rio de Janeiro para fazer o último evento da turnê de lançamento de Crítica do Fascismo. Então, faz 1 ano e pouco, comecei em São Paulo, o Leonardo esteve comigo naquela ocasião, e encerro essa turnê de 1 ano e pouco pelo Brasil inteiro, no Rio de Janeiro, na sexta e sábado, na Livraria da 20, lá no centro do Rio de Janeiro. Vai ser uma alegria ver todas e todos por lá, na Avenida Rio Branco.
pertinho ali do Teatro Municipal. Vai ser uma alegria estar no Rio novamente e ver todas e todos sexta à noite e sábado de manhã, porque a partir da próxima semana, então para mim é muito simbólico isso, sexta-feira eu fecho os lançamentos dessa turnê de crítica do fascismo no Rio de Janeiro. E na semana que vem começa o pré-lançamento de meu novo livro, que é Sociologia do Brasil. É toda a minha sistematização sobre como pensar o Brasil. Esse livro sai agora de abril para maio pela Boitempo Editorial. Então, para o mês que vem, inclusive, quem sabe, Leonardo, a gente já até bate bola para falar desse pensamento sobre o Brasil. Você tinha me falado sobre esse livro, né, que você analisa os grandes pensadores brasileiros. Isso. Eu faço um inventário, um sistema de todos os grandes pensadores e pensadoras do Brasil. Então, pessoas fundamentais, outros deles que são os pensadores de direita. Eu faço um sistema de todas essas mais expressivas leituras e faço um mapa e faço um sistema para que a nossa leitura e o nosso leitor possam começar a caminhar neste quadro de compreensão sobre o Brasil. Então, eu trago desde pensadores que são de direita e apropriados muito frequentemente pela direita, como o Gilberto Freire e outros mais, mas trago também pensadores muito importantes da crítica, como o próprio Florestan Fernandes, um pensador incontornável do pensamento crítico, cujo final de vida, inclusive, foi muito engajado no marxismo, nas questões da crítica ao capitalismo. Então, trago Florestan Fernandes, Lélia Gonzalez, Rui Mauro Marini, tanta gente importante para pensarmos o quadro da sociedade brasileira. Então, mês que vem, começa esta turnê de Sociologia do Brasil. Alisson, pegando esse comentário aqui do Bruno Ferreira, quando ele fala assim, é preciso organizar o desejo pelo comunismo. Vamos baixar um pouco assim, quer dizer, vamos dizer assim, a barra e botar assim, é preciso organizar o desejo pelo socialismo, que seja, né? E você falou que essa ordem, né, quer dizer, essa ordem capitalista, liberal, ela impõe o seu nas pessoas, né, o desejo de manutenção e de reprodução dessa ordem. Aí eu vou te dar um exemplo concreto, quer dizer, o governo Lula lançou um programa para tentar trazer os motoristas de aplicativo, entregadores, para a Seguridade Social. E isso tem sido um problema para o governo, né? Porque esses profissionais se veem como empresários, empreendedores, etc. e tal, e tem aquela visão de que o governo quer fazer dinheiro nas nossas costas, né? E arrecadar em cima da gente. E não a visão de que está se construindo um futuro melhor. Porque, na verdade, assim, quer dizer, a ideologia que está prevalecendo no Brasil é a ideologia da selva, né? De como se dar bem no menor espaço de tempo possível, o mais rápido possível. Como é que você vê, vamos dizer assim, os limites dessa tentativa de oferecer ganhos pontuais para as pessoas diante da ideologia dominante, que é de vencer na selva, né? Que é o que a gente vê aí, pelo menos, a maioria das pessoas. Eu tenho ficado impressionado, Alisson, quando eu converso com pessoas mais jovens também, como essa ideologia se espalhou, né? Ontem mesmo, por acaso, eu encontrei um rapaz que veio falar comigo, porque assiste a TV 247, assiste o Pepe Escobar, né, acompanha e tal, e aí veio me falar que ele é do MBL. Eu falei, o que você é do MBL? E aí a gente foi entendendo, quer dizer, então, tem uma base social liberal no Brasil que nos assiste, mas ao mesmo tempo mantém esses princípios da ideologia, dessa ordem que a gente vive hoje. Querido Leonardo, nós já perdemos. O tempo histórico nosso é um tempo que foi domado, que foi tomado às mãos e foi pavimentado pelo pensamento burguês, de um modo avassalador. Eu não vou dizer que é de um modo total, porque nós temos aqui pessoas que nos acompanham, pessoas queridas, que escutam uma entrevista como esta e torcem para mudar o mundo, torcem para transformar a estrutura social. Você, querido Leonardo, com toda a trajetória, que eu tenho tanta alegria de fazer parte dela, do 247, de anos, aqui há um espaço que não é um espaço tomado pelo pensamento liberal, pelo pensamento hegemônico. Então, há ilhas, há pessoas que estão desenvolvendo lutas, que estão desenvolvendo ideias. Eu posso dizer, inclusive, para mim, dessa alegria de passar um ano e alguns meses fazendo uma turnê nacional do Crítica do Fascismo, e comecei em São Paulo, fiz no Rio de Janeiro, fiz pelo Brasil de norte a sul e vou acabar no Rio de Janeiro. O ano passado eu acabei um ano em Belo Horizonte e agora
acabo a turnê nacional no Rio de Janeiro, e quantas centenas e milhares de pessoas eu encontro com um sonho muito grande, com um brilho no olho de querer mudar o mundo. Então, não estou desconhecendo a existência de tanta gente. O que estou dizendo é que somos minoritários, porque efetivamente um jovem, uma jovem com 15, 18, 20 anos de idade, o modo pelo qual estas pessoas entendem o mundo é um modo liberal, é um modo burguês. E por variadas razões isso se dá. Em primeiro lugar, esta que é talvez a mais material, a mais concreta das razões, é que se a sociedade é burguesa, as pessoas pensam de modo burguês. Então, as ideias dominantes de um tempo são as ideias da classe dominante de um tempo. Marx já apontava isso no século XIX. Se nós vivemos na nossa vida tudo medido por mercadoria, qualquer coisa que nós temos à mão é obtida por dinheiro, as pessoas desde muito cedo percebem que elas têm que se virar para ter dinheiro. Só que somado a isso, esse é o fato que eu diria que é o mais nodal, é o mais decisivo. Nesses anos em que eu dou entrevista aqui para o querido Leonardo e para todas e todos da TV 247, eu quase sempre nem começo a entrevista por essa reflexão, que ela é muito dolorosa. Vivemos no capitalismo, o capitalismo organiza a nossa mente, a nossa ideologia. Eu começo sempre de um ponto pelo qual eu tenho que dar a todas as pessoas que me acompanham alguma esperança. Porque se eu disser que qualquer sociedade capitalista, a ideologia é capitalista, as pessoas escutam isso e elas se sentem muito pequenas e muito frágeis perto desta totalidade. Eu nunca explico assim. Isso é uma verdade. Só que eu explico mediante um ponto que ele pode servir, eu diria, de engate inicial de luta. Além de vivermos numa sociedade capitalista onde tudo é medido pelo dinheiro, então nós começamos a pensar em dinheiro, o dinheiro é a estratégia da vida, a pessoa faz um curso ou não faz curso, faz um trabalho, faz um negócio, tendo a expectativa do lucro, tendo a expectativa do dinheiro, isto é o capitalismo. Mas além disso, por que também uma pessoa que sabe que vivemos numa sociedade capitalista, que tudo é pago, por que esta pessoa cultiva isso? Ela poderia reconhecer que nós vivemos no capitalismo, que para pagar, para comprar a comida com o suor do seu rosto, essa pessoa precisa, então, se vender. Tudo é dinheiro. Ela pode reconhecer isso e ela pode dizer, eu sei que essa é a ideologia do capitalismo, mas eu não a quero. Eu quero romper com essa ideologia. Por que as pessoas não fazem isso, no entanto? Agora eu dou o primeiro ponto para que você que me acompanha não se sinta soterrado por uma montanha que diga assim, não sei nem como é que eu faço para mudar o mundo. Agora eu começo a dizer, é porque além de vivermos sob a ideologia do capital, que é material, concreta, esta ideologia, ela põe em nossa mente, ela constitui a nossa mente para pensar exatamente nos termos estritos dessa ideologia, mediante aparelhos ideológicos. Vejamos nós, uma pessoa com 10 anos de idade, 5 anos de idade, já entendeu que tudo é dinheiro, porque eu dou aqui o exemplo, hoje é uma quarta-feira, início do mês de abril de 2024, só para constar aqui para a história, nós tivemos semana passada a Páscoa, nesse domingo, foi o domingo de Páscoa. Uma criança de 5 anos, em 2024, semana passada, que passou com a mãe na rua e olhou uma vitrine de mercado, de loja, e viu um ovo de Páscoa, um ovo de chocolate. Essa criança que pediu o ovo de Páscoa para a mãe lhe disse, eu não tenho como comprar porque está caro. Essa criança tem 5 anos de idade, ela já entendeu que no capitalismo tudo é dinheiro. Então não precisa nem de muita inteligência, não precisa nem de muita sofisticação. Não deu para comprar. Então ela já entendeu, essa criança, o que se passou. É que, além disso, porque aqui está a ideologia do capitalismo em estado bruto, material, concreto, a pessoa sabe que sem dinheiro ela não compra. Eu conheci uma pessoa uma vez que me disse assim, professor Alisson, eu fui uma criança muito pobre, eu andava no mercado com a minha mãe e quando a gente passava na gôndola de chocolate, eu não olhava para a parte de cima da gôndola onde havia os chocolates caros, eu só olhava na parte de baixo onde havia chocolate de 50 centavos, R$1, porque eu não podia comprar este, minha mãe não compraria sequer esse, mas eu nunca olhei na de cima, porque nem imaginava na minha cabeça que eu tivesse desejo de poder ter aquilo, porque eu não tinha na mão. Isso é a ideologia do capital em estado bruto. Só que olhem a diferença. Essa criança com 5 anos entendeu que tudo é dinheiro. Aos 20, ela ouviu falar de Mises. Ela ouviu falar de meritocracia, de liberalismo. Aqui houve uma duplicação da ideologia. A ideologia em estado material e bruto passou a ser também
uma fala articulada sobre liberalismo, por que o Estado não deve intervir na economia, por que os direitos sociais fazem isso ou aquilo, por que o socialismo é isso ou aquilo, e quais são os heróis do liberalismo. Então, John Locke, então, Adam Smith e outros mais, e todo um contexto aqui de louvor ao liberalismo. Percebamos nós que essa segunda camada não precisaria haver. Com 5 anos de idade, 100% de nós entendemos que se a mãe ou o pai ou o responsável tem dinheiro, compra o chocolate. Se não tem, não compra. Só que dizer, isto é certo, é assim mesmo, as instituições são essas, o dinheiro é assim, e se eu lutar, se eu for um indivíduo guerreiro 2.0, eu terei mérito e comprarei chocolates. Esta ideologia veio de modo suplementar. É isso que o marxismo chama de aparelhos ideológicos de Estado, uma descoberta do grande filósofo marxista Louis Althusser, conforme nós dizemos aqui. É aqui que eu começo a dar para vocês que me acompanham, queridas e queridos, um primeiro engate. Porque que nós vivamos sob o regime do dinheiro, isso é compulsório no capitalismo. Só que nós vivermos sob o regime do dinheiro e pensarmos em liberalismo, como o Leonardo falou aí, o jovem que pertence a um desses movimentos liberais. Por que isto? Porque aqui veio o aparelho ideológico, porque ele, com 15 anos de idade, pingou no celular dele, pelo algoritmo, não uma informação para ver o Brasil 247, pingou uma informação de algoritmo para ver umas dessas desgraças que fizeram com que ele, em algum momento, tivesse a cabeça acomodada, estabelecida de um modo pleno para uma leitura de mundo liberal. Então, são os aparelhos ideológicos. Quando eu digo que nossa janela histórica é muito exígua, é muito pequena, é porque nós devemos muito urgentemente tentar abrir alguns aparelhos ideológicos para mobilizar a nossa gente, porque senão a gente não faz nem sequer esse começo de contraste, que nós vivemos sob a ideologia do capital, é uma verdade, mas se nós não tivermos sequer possibilidade de esclarecer em massa a sociedade a esse respeito, para estabelecer a crítica, nós teremos uma população que toda ela vai de batelada bater palma para o sistema que a explora. Então, nós temos um fenômeno no capitalismo que é um fenômeno chocante, que é o povo defendendo uma ideologia que vem a chicotear o próprio povo. Então, além do capital chicotear o povo se auto-chicoteia defendendo a ideologia do capitalista. Então, se construiu um sistema perfeito de dominação, né? Na verdade, que é uma dominação voluntária, consentida pelos explorados, vamos dizer assim, né? Demais. E por causa disso, ou nós rompemos agora com esse sistema, muito rapidamente, ou então nós vamos cada vez mais nos enfiando numa espécie de amálgama, numa espécie de consolidação da qual nós não saímos. Vejamos nós, na década de 2000 para 2010, foram os 2 primeiros governos do presidente Lula. Essa disputa ainda não estava tão estabelecida, eu diria, na cabeça do povo. Ser de direita não estava tão estabelecido. Todo mundo sabia que o dinheiro compra tudo. Isso desde que há capitalismo. Só que o povo ainda tinha alguma reflexão de que deveria lutar por justiça social, de que deveria lutar por uma amanhã melhor para todos, algo assim. Fez com que o governo do presidente Lula acabasse com 80% de aprovação. Esse terceiro governo do presidente Lula, agora nos anos 2020, este terceiro governo não consegue arrancar para mais do que um certo ponto. O piso e o teto desse governo são muito próximos um do outro. Por quê? Porque o povo já está cultivado ideologicamente para o reacionarismo. E este cultivo é tamanho que as pessoas têm entusiasmo em ser reacionárias. No Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, pela Europa, é um orgulho da juventude e dos velhos ser reacionário, o jovem ou o velho. Então, o que estou dizendo é que cada vez mais nós estamos vendo uma sociedade tornando homogênea a condição reacionária. Esta forma de ideologia está se expandindo. Leonardo, querido, eu diria que daqui 5 ou 6 anos, quando nós virarmos para os anos 2030, se nós seguirmos nesta toada, nós chegamos a 70% da população do Brasil de modo reacionário, cultivada de modo reacionário. Ou seja, não basta apenas estancar este crescimento do reacionarismo, é preciso muito rapidamente fazer batalha de ideias com o nosso povo. Eu diria que este é um enfrentamento urgente e necessário, e toda vez que os governos de esquerda não fazem isto, eles só entregam o resultado
e não cultivam o horizonte crítico na sociedade, eles vão entregando o resultado, entregando, e a sociedade é indiferente para isso, porque coisas como Deus, meritocracia, o que é meu, não tem que dividir com ninguém, não foi política pública que me deu, foi o fato de que eu acordei de manhã e trabalhei até de noite, esta lógica, que é o que fez o Leonardo, inclusive, lembrar aqui do trabalhador de aplicativo, para o qual qualquer política pública é infensa, não mexe com o horizonte dele, esta leitura de mundo, enquanto este trabalhador de aplicativo não receber o algoritmo tão sofisticado quanto que ele recebe, porque ele não recebe da direita ou da extrema-direita um algoritmo dizendo assim, vou lhe dar um texto do Mises, ele recebe um vídeo bonito, ele recebe uma fala direta, com entusiasmo, e via de regra a esquerda nunca fala com entusiasmo sobre a esquerda, ela fala assim, olha a política que eu estou fazendo, só. Ela não tem uma pauta muito, eu diria, elaborada, tampouco tem recurso tecnológico para tanto. Então, enquanto houver alguém falando de modo grandioso sobre ser de direita, com tecnologia, com algoritmo a favor, e a esquerda chora, lastima por que o povo não entende a importância das políticas públicas, nós estamos perdendo fragorosamente. Ou seja, ou agora na virada dos anos 2020, no meado dos anos 2020, nós de fato alicerçamos uma enorme batalha por pensamento crítico na sociedade brasileira, estadunidense, argentina, europeia, latino-americana, por todo o mundo. Ou a gente começa esse grande movimento, ou daqui 10 anos, a gente é tão minoritário que o mundo inteiro passa a ser como a Europa no tempo entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que ela foi de batelada para o fascismo. A Margarete fala falta comunicação, mas é muito mais do que comunicação, né? E as pessoas, quando falam em comunicação, o governo não está conseguindo comunicar os seus ganhos, benefícios, etc. e tal. O que você está colocando vai muito além de meramente divulgação. Você está falando de uma disputa ideológica, né, Alisson? Sim, claro que eventualmente, eu não vou aqui descer aos termos específicos, alguém pode dizer, mas também falta comunicação estrito sensu de que nós precisamos ter uma tecnologia moderna, um drone para fazer uma imagem tal e qual, porque os outros usam drone melhor. Tudo isso está ok. Nenhuma disputa fundamental da sociedade capitalista, já dizia o filósofo Anselm Iappi, nenhuma disputa fundamental do capitalismo é por causa de tecnologia. Então, se alguém disser assim, a câmera que a direita usa é uma câmera que tem não sei quantos megapixels e da esquerda tem metade disso, hei de concordar que deve ficar, de fato, uma imagem mais bonitinha, a imagem quando é usada com uma câmera melhor. Então, existem, obviamente, questões de comunicação que devem ser pensadas. Minha questão é muito mais profunda do que esta, porque mesmo com o melhor microfone, mesmo com a melhor qualidade de tecnologia, ainda assim há um problema estrutural enquanto nós não pudermos falar contra o capitalismo. Enquanto não sair da boca da esquerda o horizonte do socialismo, nós não temos fala possível. Então, toda vez que nós ficamos nesse jogo de defender as instituições, defender a ordem e tentar corrigir as instituições, a ordem, este jogo tem um problema, esse jogo tem uma contradição, porque ao mesmo tempo se quer mudar alguma coisa e ao mesmo tempo não se quer mudar o fundamental. Esse discurso, as pessoas percebem que ele não consegue entregar um resultado rápido. A extrema-direita entrega um resultado rapidíssimo. A extrema-direita diz assim, é preciso quebrar com tudo que está aí. Esta frase é tão redonda, tão imediata, que com o pior microfone do mundo, uma pessoa que está no pior dia da sua vida, trabalhando ou sem trabalho, a mulher chutou o traseiro dele ou ele chutou o traseiro dela, não importa o que, o filho abandonou o pai está no hospital, qualquer coisa assim, a vida da pessoa não está fazendo sentido. Quando escutam uma palavra de extrema-direita dizendo assim, está tudo errado, vamos quebrar tudo e mudar tudo, isso parece que tem um encanto para a pessoa, porque mobiliza em um grau muito forte de desejo. É aquilo que quem segue este horizonte de ciência, que é a psicanálise, um horizonte fundamental, descobriu desde Freud, que é a pulsão, portanto, um dado do nosso inconsciente, que é a pulsão de morte. Muitas vezes na vida, nós somos orientados por esta pulsão de morte. Está tudo errado. Então, a pessoa tem que enfiar a cabeça num buraco, quando ela não consegue dar conta do dia a dia. Observemos nós que a extrema-direita entrega literalmente o resultado do gozo da pulsão de morte. Desde Hitler, desde Mussolini, até os dias de hoje. Matar. Houve um militar, um cidadão de muita pouca cultura,
que um dia, na Espanha do general Franco, quando veio a haver este horrendo golpe reacionário, deste horrendo fascista que foi Franco, um cidadão chegou na melhor universidade da Espanha, estava por lá Miguel de Unamuno, o maior filósofo da Espanha, eventualmente de todos os tempos, no começo do século XX, estava dando aula, um homem pacífico. Chegou lá um militar qualquer de baixa patente, ou de média patente, já era oficial, chegou com uma tropa de militares também muito pouco ilustrada culturalmente, no meio da universidade, abriu a porta da sala de aula do Unamuno, um homem de uma grandiosidade imensa, um pensador cristão, inclusive, muito humanista, muito bem assentado, abriram a porta e disseram: o senhor está preso e todo mundo daqui tem que sair desta aula porque acabou a classe. E então o Unamuno, espantado, viu este cidadão, esse militar de média patente, gritar assim: viva la muerte, viva a morte. É isso aí, é a pulsão de morte. Acabou com ideia, acabou com inteligência. E observem quanto para as pessoas médias uma narrativa como essa faz sentido. Agora eu vou lhes explicar porque a ideologia tem um peso impactante no inconsciente. Quantos brasileiros e brasileiras nunca puderam chegar ao final do ensino médio que sabe pensar na universidade? Quando eu contei a história de Miguel de Unamuno, o filósofo, para muita gente, o filósofo soa uma coisa muito exótica e uma coisa que oprime a vida dessa pessoa. Quantas pessoas, os filhos, não puderam entrar na universidade? Se entraram na universidade, porque hoje a universidade é mais aberta à população, saíram da universidade e continuam sem emprego. Quanta gente que tem o mesmo tipo de emprego do pai e da mãe, mas agora tem um diploma universitário. Olhem como é que falar de inteligência, falar de uma certa elite intelectual, oprime uma massa da população que não teve acesso a tudo isso. Então, quando alguém chega e diz assim: viva a morte, acabe com a universidade, isto é um encanto para o inconsciente de mais da metade da população de qualquer país do mundo, que não teve acesso a esta cultura de elite, ou se teve acesso, não teve êxito, não logrou condições para isso. Ou seja, a maioria das pessoas não está querendo defender a universidade ou o filósofo Miguel de Unamuno. Desses que eu estou contando aqui, talvez um ou outro de vocês, uma ou outra de vocês, até jogue aí na internet Miguel de Unamuno, quem foi essa pessoa, etc. A maioria, mais um filósofo, mais uma pessoa pedante no mundo, está certo mesmo, é assim que tem que funcionar. Ou seja, a ideologia do capital, ela fala diretamente e ela esgarça e toca algum sentimento do povo. Essa ideologia da centro-esquerda que é o problema, porque ela deveria, se ela fosse de esquerda mesmo, dizer: está tudo errado, e a extrema-direita não consegue mudar o mundo, porque ela defende o banco, o latifundiário, o explorador do Uber e da plataforma que explora o coitado do trabalhador. Esse povo é que está enganando a nossa massa trabalhadora. Seria a esquerda que deveria falar isso. Mas quando a esquerda diz assim: temos que respeitar as leis, temos que respeitar os contratos, temos que manter o dólar na conta de R$5, temos que manter as contas públicas sem estourar o déficit fiscal para mais de 1,5%, quando a gente começa a falar coisas como essas, o povo começa a odiar uma coisa como tal, porque efetivamente essa gente que defende a cultura, as ideias, a universidade, que ampliou as bibliotecas, etc. e tal, o povo não lhe é dada a condição de vida para frequentar uma biblioteca. Alguém vai dizer: mas a biblioteca é pública, eu sei que é pública, mas a pessoa trabalha de manhã e está de noite. Ah, mas ela tem 1 hora por dia. Essa 1 hora por dia, se ela chegar numa biblioteca pública, ela não sabe o que fazer lá dentro. O ambiente oprime. O bibliotecário e a bibliotecária, por mais simpáticos que sejam, a pessoa não sabe o que fazer lá. Vai buscar o quê? Um livro? Que livro? Que livro vai buscar? O que vai fazer com aquilo? Ou seja, o WhatsApp ganha de lavada de qualquer biblioteca pública do Brasil. Se ganha de lavada, esse gatinho que fala bom dia, todo dia de manhã, é o tio e a tia que ficam mandando mensagem de gatinho, essa mensagem um dia vem: o gatinho com a bandeira do Brasil, o gatinho com a camiseta do Neymar, o gatinho com a camiseta do jogador tal e qual. Isto já é o fascismo sendo implantado com gosto. E aí a biblioteca pública, que põe lá uma bandeira de esquerda, ela é odiada de modo violento. Olha o que diz aqui Célis Brandão, né? Trabalhei na habitação da Prefeitura de Uberlândia, entregamos mais de 10 mil casas populares. Muita gente disse: foi Deus que me deu, né? Vou pegar esse comentário aqui da Ana Terra: como mudar a recente ideologia de que se trata da luta do bem e capitalismo contra o mau socialismo. Alisson, vamos lá. Se a esquerda não coloca esse horizonte utópico do socialismo, mesmo o eleitor de esquerda, ele acaba pensando o seguinte: bom, se a ordem é essa aí, quer dizer, como é que eu vou me dar bem? Né? Não sobra para as pessoas exatamente o se dar bem dentro dessa ordem? Se dar bem, se proteger, ter o seu patrimônio, cuidar, ser um empreendedor, fazer bons investimentos, multiplicar seu patrimônio.
eventualmente morar num condomínio fechado para ter uma segurança, afinal você é até uma pessoa, diria assim, quer dizer, que gostaria de ter uma sociedade igualitária, mas já que ela não foi construída, a culpa não é sua, porque você desejou, mas o sistema não permitiu, você também tem que se proteger. Você não acaba vendo assim, quer dizer, muitas pessoas até que seriam progressistas na origem, à medida em que progridem e se dão bem, sendo empurradas para o conservadorismo / reacionarismo, como até estratégia de defesa? É que aí vão dois movimentos, querido Leonardo. Duas coisas acontecem aí. Uma delas é talvez mais típico que as classes médias tenham acesso a um horizonte de entendimento de como funciona a sociedade. Esse horizonte científico que é permitido pelos livros, pela conversa, pela participação em ambientes como, por exemplo, de partidos políticos, de movimentos sociais. Os movimentos sociais, por mais que eles sejam diretamente do povo, via de regra, eles têm uma vanguarda, eles têm algumas pessoas que se destacam, que elaboram as ideias e que são de classe média. Então, é mais típico que a classe média possa receber informações sobre Marx, Lenin, Rosa Luxemburgo, Mao Tse Tung e outras figuras mais, e pensar uma circunstância histórica. Quanta gente do povo já ouviu falar de Marighella? Pouca gente. Quantas pessoas, eventualmente, da universidade já ouviram falar de Marighella? Um pouco mais de gente. Também não é tanta gente assim, mas é um pouco mais de gente. Então, é óbvio que alguns setores que eu diria que são potencialmente mais expostos às posições críticas, esses setores, com o passar dos anos, essas classes médias, elas vão percebendo que não há uma voz de comando, não há uma linha de luta, não há uma mobilização de massas. Essas pessoas vão esmorecendo, vão tocando a própria vida, e aí é essa figura mesmo que o Leonardo já aqui expôs. A pessoa diz assim, já que eu não mudo o mundo, eu vou cuidar aqui dos meus filhos, vou comprar uma casa no condomínio, porque eu tenho 3 crianças, se eu deixo as crianças na rua é ruim, eu tenho 5 filhos, então é melhor eu deixar num condomínio fechado, onde tem um campo de futebol, um parquinho, etc, etc, etc. O cálculo da vida da pessoa é essa, e inclusive isso vai irritando o povo, porque essa gente que um dia partilhou do espaço da universidade, de uma fala de esquerda, uma fala crítica, vai se percebendo que, com o passar dos anos, essas pessoas, porque eram já de classe média ou pertenceram, passaram pela universidade, e algumas portas de trabalho se abrem, obviamente, de modo mais escancarado para essas pessoas, passa a haver aqui um discurso muito, eu diria, esquizofrênico para o povo, que é observar uma certa elite cultural, não necessariamente econômica, porque econômica é o capitalista, mas uma elite cultural, mas que ostenta um certo dinheiro, que para o povo é muito, mas para o capitalista não é nada. Uma viagem para o exterior, para o capitalista não é nada. Só que para o povão, uma pessoa de classe média que fez uma viagem para o exterior é muito, porque a maioria do povo nunca foi para o exterior, que dirá atravessou a fronteira de um estado. Então, quando alguém ostenta que foi ao exterior, ele tem até a dimensão de que ele foi de classe econômica, ele ficou 12 horas no avião, chegou lá, comeu uma comida da esquina, não pôde comer num bom restaurante, ele sabe que ele não teve grande dinheiro. Mas para o povo que está aqui no Brasil, alguém que foi para Paris e rodou por lá, no Montmartre, Montparnasse, Cartier-Latin, etc., essa pessoa escuta uma pessoa aqui do Brasil, alguém contando um negócio desse, conta o seu perrengue de pobreza em Paris, e soa exótico, soa até com raiva, o povo tem raiva de uma visão como essa, porque é um rico falando de esquerda. Então, no final das contas, essa posição de esquerda, ela passa a ser uma posição pedante, e ela é muito típica hoje, inclusive, de nossos companheiros, e também de nossas companheiras, de uma posição de mundo que eu chamo de esquerda liberal. Então é uma posição que diz assim, se todos podem ter uma bolsa, porque eu não posso ter? Se todos podem ter um carro importado, porque eu não posso ter? Então começa um discurso de posição, de marcação de uma certa fragilidade que dá direito a pessoas tentar qualquer coisa. E obviamente as pessoas podem ter no capitalismo que bem entendam, mas a grande questão é o jactar-se da posse, é o gostar de exibir a posse. Isso irrita muito a nossa gente do povo, que percebe que a classe média de esquerda, essa esquerda liberal, ela se dissociou de fato de uma luta com a classe, com o próprio povo. Então eu diria que um pedaço vem daí, de vermos que é um caminho quase natural das ditas elites culturais dos Estados Unidos e do Brasil, da Argentina, irem para a esquerda em um certo pedantismo contra o povo. Então, o Partido Democrata dos Estados Unidos é todo ele de uma fala dita progressista e é um povo que janta nos melhores restaurantes, enquanto o pobre de direita dos Estados Unidos come no fast food,
fica com problema de saúde e tem uma obesidade por conta de questões de doenças advindas de más condições alimentares, de tal sorte que a classe média alta de Nova York, que come a comida saudável, sem sal, sem açúcar, ou algo assim, que adoça com mel, ou com açúcar da fruta, não importa o quê, essas coisas vão irritando o povo. O povo só pode comer um lanche de 10 minutos no McDonald's. E esse povo, via de regra, é de direita, porque não se reconhece com essa gente do Partido Democrata. Mesma coisa no Brasil, a mesma coisa na Argentina. Eu fiquei sabendo, Leonardo, hoje cedo, por você, inclusive, e nosso querido Zé Reinaldo Carvalho, vai um abraço aqui ao querido Zé Reinaldo, que este cidadão de extrema má história pessoal e de péssimo governo, que é o Javier Milei, mandou demitir os funcionários, mais de uma centena de funcionários da Biblioteca Nacional da Argentina. Não foi uma notícia que você deu hoje cedo, inclusive, enfim, demitiu todo mundo por lá. Muito bem. Para nós, soa algo como um desplante, acabar com a Biblioteca Argentina. Como é que vai remontar uma geração daqui a pouco que sabe onde estão os livros, que sabe como cuidar de livros que estão quase se estragando? Perdeu uma geração de bibliotecários e bibliotecárias. Para o povão, queimar uma biblioteca e nada dá na mesma. O cara está tentando ver se consegue gás para se aquecer no dia de amanhã. A Biblioteca Nacional da Argentina, essa gente pedante que vai discutir Jorge Luis Borges e outros mais da Argentina, Julio Cortázar e outros mais, essas coisas parecem para nós uma espécie de, para essas pessoas, parecem uma espécie de horror que humilha a essa mesma gente. Então, se disser assim, a obra do Cortázar se perderá, a obra do Borges se perderá historicamente, o povo não quer saber de Borges, o povo quer saber de comida amanhã cedo. Observemos nós como a extrema-direita fala mais diretamente a ideologia do povo. Como é que esta organização de mundo funciona melhor? Aí quando, eventualmente, o Milei, volto a falar aqui de instituições, quando o Milei diz assim, é mais bala e mais prisão e menos biblioteca, o povo entende que a organização do dia a dia dela funciona na base de chicote e prisão, não funciona na base de biblioteca. Então ele está falando alguma coisa que aguça um certo entendimento do povo. Enquanto nós falamos de biblioteca, o povo não vai atrás de biblioteca. Eu diria, o primeiro problema é esse, o primeiro movimento é esse. Um segundo movimento, querido Leonardo, é o de observarmos nós que efetivamente a parcela que ainda assim se engaja da esquerda, sem fazer pedantismo, sem ficar por aí recitando nomes à torto e direito, eventualmente sem também querer fazer aquilo que eu falo muitas vezes, cosplay de pobre, porque a pior coisa para o povo é ver a classe média fazendo cosplay de pobre, ou seja, é a figura, é a pessoa que não tem uma ruga no rosto, que nunca teve uma preocupação na vida, aquele rostinho padrão da riqueza e que vai lá com o povo e fala meia hora com o povo, dizendo é nós, mano. A pessoa sabe falar inglês com sotaque de Houston e ela, no entanto, está dizendo para o outro é nós, mano. Enfim, ela seria capaz de dizer somos nós, cidadãos. Enfim, ela não fala sequer cidadãos, ela fala cidadãos e ela vai pagar uma onda de pobre. E o pobre percebe que está fazendo alguma coisa ali forçada. Eu digo que muitas vezes é preciso falar com o povo com a sinceridade que a pessoa pode dar nesta contribuição. Eu falo aqui muitas vezes de paletó, que é minha vestimenta do cotidiano. Eu sou jurista. E o povo entende que isso é uma posição que não é de ofensa, é uma posição de uma realidade. Eu não estou tentando fingir que eu não sei ler livros, que eu saiba dizer é nós, mano, enfim. Na minha condição, bem como a de um médico, bem como a do engenheiro, bem como a da pessoa que é a professora, a enfermeira, o enfermeiro, cada qual entrega o que pode dar para esse contexto social. Bem como a classe trabalhadora entrega coisas fundamentais. E nós não precisamos fazer cosplay do outro, nós precisamos imitar o outro para ver se o outro gosta da gente. Cada qual entrega o que pode entregar. Eu diria que falta também aqui uma certa aderência às massas, mas não copiando, simplesmente, se o povo é reacionário, eu chego lá. Se o povo fala errado, eu parto do princípio que eu tenho que falar errado. Não, nós podemos, inclusive, melhorar o povo. Então, eu diria que é preciso um processo de trazer as massas, aí sim, para uma luta que não seja apenas um certo narcisismo de identidade, eu e o povo, a gente se olha e todo mundo acha que é um igual ao outro, mas que haja um horizonte de transformação, pelo qual falta a mim e falta ao povo as condições de chegar lá, mas lutemos juntos para isso. Eu queria trazer dois temas, então eu queria primeiro te fazer uma pergunta e depois trazer um artigo que chamou muito a minha atenção essa semana. Como a gente está com pouco tempo aqui, eu vou te pedir para tentar responder de uma maneira mais sintética.
Uma coisa que me intrigou uma vez, eu estava batendo papo com um amigo que é de uma, digamos assim, uma classe social mais baixa. Eu falava, tentando falar sobre os méritos do governo Lula, que o governo Lula governa para os mais pobres, etc. e tal, em contraposição ao governo Bolsonaro, que é um governo dos ricos para os ricos. E ele me respondeu assim, não, mas olha, se não cuidarem bem dos ricos, os pobres não têm oportunidade. E eu fiquei com isso na cabeça, quer dizer, como se o papel do governo, na visão do pobre, fosse, de fato, ele tendo a consciência de que o Bolsonaro era um governo para os ricos, mas os ricos é que têm que ser cuidados para que eles possam oferecer oportunidade para o Estado. Então, eu queria te pedir para falar sobre isso, depois quero trazer um outro assunto. Ideologia capitalista na veia, tanto do aparelho ideológico quanto de base material, porque a ideia de que alguém que é empregado de patrão pobre anda para trás, alguém que é empregado de patrão rico anda para frente. Essa ideia é uma ideia comum, que não é agora do Bolsonaro, é uma ideia frequente há décadas e séculos, ou seja, precisamos cultivar o bom explorador, para que ele andando bem, o explorado ande bem também. A grande questão aqui é a falta de um entendimento estrutural de que o mundo não precisa ser esse. Não preciso defender o senhor de escravizados dizendo se ele estiver bonzinho, ele chicoteia menos o escravizado. Eu preciso dizer, é preciso o fim da escravidão. E não simplesmente agradar ao bom senhor. Mas a esquerda não coloca esse horizonte, vamos dizer assim, da emancipação. Se o horizonte da esquerda oferecer migalhas, né, também a pessoa que está lá embaixo vai dizer o seguinte, quer dizer, então que o rico progrida para que a gente possa progredir camada por camada. Né? O outro ponto que eu queria te trazer é o seguinte, quer dizer, o artigo que chamou mais a minha atenção nesse fim de semana foi esse aqui, publicado pela Folha de São Paulo. Eu até escrevi um... não é esse não, peraí, estou botando aqui o artigo errado. Cadê? Agora fugiu aqui, mas já vou achar e já vou botar aqui para você em um segundo. E a gente nem tem tempo de falar de Moro, inclusive, hein? Só para constar. A conversa está tão boa nesse nível que não vale a pena descer. Mas está 1 a 1, vai ser retomado, a gente pode ter uma outra oportunidade para falar sobre ele. Esse artigo aqui, ó, Lula por um triz, né, publicado pelo jornalista Fernando Canzian, da Folha, foi secretário de redação, editor de política e tal, cara bem graduado na Folha, bastante conhecido. Né? E você falou hoje, no programa, que o Lula tem um teto alto e um piso alto. Então fica lá, quer dizer, a aprovação 30... Teto baixo e piso alto. Né? Isso, teto baixo e piso alto, exatamente. Então, a aprovação ali na casa dos 35, a reprovação na faixa dos 30, etc. E tal. Aprovação olhando só o ótimo e bom, né? Desconsiderando o regular. Aí ele colocou uma frase que chamou a minha atenção, que foi essa aqui que ele coloca no final. Ele fala assim, olha, neste momento não é improvável que mais da metade do país só esteja à espera de um bolsonarista minimamente civilizado. Então, o problema do bolsonarismo, na visão dele, quer dizer, não seria o bolsonarismo em si, como ideologia liberal, mas seria a falta de civilização, a falta de modos. Né? E se a gente vai olhar com profundidade, se é bolsonarista, não é civilizado. Se é civilizado, não é bolsonarista. Né? Então, será que as elites brasileiras, a classe dominante, até mesmo os setores da classe média do povão, estão só buscando, vamos dizer assim, um Bolsonaro que seja apresentável para enfrentar o presidente Lula, que está nessa situação de piso alto, teto baixo? Eu poderia dizer aqui, querido Leonardo, sobre isso. É uma urgência tamanha, e é um desespero tamanho do nosso tempo, por mudarmos este caminho, esta forma de luta. Eu poderia dizer que nós estamos, enfim, no último momento de uma tragédia, mas muita gente ficaria assustada com isso, então vou me permitir dar o exemplo dos Estados Unidos, e de lá eu ilumino o exemplo daqui. Trump é o horror que é, e fez por lá o 6 de janeiro deles, que foi também outro escândalo. Mesmo assim, o Biden, mordendo e assoprando, e sem fazer aí muita coisa, eu diria, de câmbio estrutural da sociedade, o Biden tem o teto baixo, o piso alto e não sai do lugar. Muita gente não gosta do Trump, portanto pode ser Biden ou qualquer pessoa, pode ser um poste, não vota no Trump. Mas cada vez mais o povo que não vê horizonte, o povo que não tem esclarecimento a não ser o esclarecimento do capital, das religiões, da ideologia de extrema-direita, esse povo vai entusiasticamente para o Trump, ou seja, o Trump vai voltar.
por condições normais de temperatura e pressão, o Trump é o próximo presidente dos Estados Unidos. Então, esta é uma tragédia muito grande, porque o governo posto aqui no Brasil, no modo pelo qual ele está, sem rasgar este tecido social, ele tem que ter muita sorte de que o outro lado não esteja minimamente unido, de tal modo que, então, ele consiga ganhar por 1% dos votos. O Lula, em algum momento, o Brasil tinha uma história de ter potencialmente 2/3 dos eleitores votando até no PT, dadas as circunstâncias do Lula. Nós tivemos isso até com a Dilma. Hoje, nós temos meio a meio, ou seja, nós diminuímos a quantidade de gente que tem uma fácil disposição a uma certa esquerda. Essa gente foi levada para a direita e para a extrema-direita, porque também não é trocar Lula por Tucano, é trocar Lula por Bolsonaro, por quejandos, pessoas desse perfil. E nós não estamos estancando esse processo. Pelo contrário, eu penso que daqui 5 anos nós chegaremos a 2/3 de brasileiros e brasileiras que votam na extrema-direita. Esse padrão também não é uma novidade. O Brasil, em alguns momentos da história, o Brasil foi Arena, o Brasil foi Adhemar de Barros, o Brasil sempre teve esse potencial, só que nós estamos perdendo rapidamente essa condição. Então, eu diria que se nós não tivermos aqui uma mobilização muito rápida de luta ideológica, não há garantia nenhuma de que o sucesso parcial das águas brandas e da temperatura morna daquilo que estamos levando aqui nesta quadra de governabilidade, não há garantia nenhuma de que isso mova alguma peça para 2026. A impressão que dá, Alisson, é que a gente está tendo um refresco democrático nesse período, única e simplesmente pela dimensão política do Lula, pelo tamanho político deste personagem. Né? Sim, e exatamente esse o desespero, porque esta figura, ou este processo se destrava a partir da figura do presidente Lula e permite uma mobilização social extraordinária, ou depender da figura do presidente Lula, nesses termos, cuja figura, inclusive, hoje já é altamente, eu diria, combatida na prática por 50% da população, este jogo já acabou aí, ou seja, depende de 1% de votos, depende do azar, depende da circunstância, depende da sorte, e qualquer bolsonarista, eu diria, que saiba amarrar o sapato, que saiba comer com talheres, é preferencial ao neoliberalismo. A Faria Lima odeia o Lula de todo modo. Qualquer pessoa que pareça mais aderente às plataformas de extrema-direita, a Faria Lima privilegiará. Então, eu diria que o problema central não é nem sequer o povão e sua ideologia de massa, porque é um problema enorme isso. O problema é que o neoliberalismo não foi tocado, ele não foi sequer mexido. Os tribunais, eu quero só concluir isso, Leonardo, porque com isso eu fecho, inclusive, as ideias, inclusive, do tema de hoje. Os tribunais continuam lavajatistas, a prova é essa. Pode dar certo de que o Moro seja cassado? Pode dar certo. É até provável no Tribunal Superior. Mas, nas primeiras instâncias, continua tudo mais ou menos a mesma coisa. Nada aconteceu, a Vaza Jato não modificou o padrão de compreensão do judiciário. Os militares se abriram em termos de conhecimento e pensamento e posição para se tornarem mais nacionalistas, mais progressistas? A resposta é não. Então, eles não podem ser melindrados, eles não podem lembrar do que fizeram 60 anos atrás, senão eles se desgostam e dão um golpe. Ou seja, continuamos no mesmo quadro das instituições militares. E os meios de comunicação de massa continuam hoje cedo, você próprio, Leonardo, deu essa notícia, enfim, de manhã, a Globo, o Estadão continuam fazendo o apoio substancial à Lava Jato, ao Sérgio Moro e outros mais. Então, também não aprenderam nada com os movimentos recentes. E o mercado financeiro e a Faria Lima continuam, obviamente, preferencialmente de extrema-direita. Então, Paulo Guedes ainda passa por figura referencial e pessoas desse mesmo naipe serviriam aqui de contraposição ao próprio movimento desta posição de centro-direita e centro-esquerda que estão no entorno do presidente Lula, ou seja, nós estamos com as mesmas estruturas já postas, com as mesmas instituições, falta mobilização de romper com isso. Nós temos 2 anos para fazer isso, ou então nunca mais, num médio prazo, condições de esquerda voltam. A privatização vai ser atroz a partir de 2026, é um negócio enorme para a Faria Lima. Então, vai dar uma melhoradinha na Petrobras, vai eventualmente refazer alguma coisa aí da energia elétrica de São Paulo, do Rio de Janeiro, de outros lugares, para daqui a pouco fazer um banquete maravilhoso para o capital e o povão batendo palma contra isso. E quando bate palma em favor disso, melhor dizendo, bate palma contra si mesmo e se chicoteia a si próprio. Ou seja, são 2 anos para levar
muito a sociedade à esquerda, ou então nós passaremos uma geração inteira sem vermos nada que não seja a extrema-direita. Fazendo uma analogia com o mundo agrícola, né? Isso é como se os governos progressistas fossem períodos de engorda para o capital, né? Você faz a engorda e depois eles vêm e abatem, né? Aí depois você não tem mais o que engordar, né? Esse pode ser o problema. Eu só lhe dou um exemplo. Imagine se há uma posição que eu diria que seria magnífica, de esquerda, de reestatizar a energia elétrica de São Paulo. Como parece que existe um certo verniz, não de reestatização, mas de retomada da concessão, provavelmente vão dar novamente essa concessão para outra empresa privada. Isso seria uma tristeza, porque deveria ser o exemplo nacional de retomada das estatais à energia elétrica de São Paulo, porque a ideia fundamental é que saia desde Itaipu até a casa da pessoa um sistema elétrico integrado, bem como o petróleo é do poço à bomba de gasolina. Deveria ser a mesma coisa que a Petrobras. Mas vamos pensar que São Paulo fosse retomado aqui, em São Paulo, a energia elétrica e a tal Enel se tornasse, então, Companhia Brasileira de Energia Elétrica, ou então Furnas Nacional em São Paulo, alguma coisa dessa. Pois bem, se isto acontece, nós liberamos energias para poder politizar o Brasil de um modo grande. Só que não pode só retomar, porque se retoma sem politizar o Brasil, daqui 2 anos tem um prato muito bem servido para a extrema-direita. A Faria Lima vai salivar para que ganhe um bolsonarista ou alguém extrema-direita, porque se reestatizar em 2024, em 2027, está inteirinha, 100%, para ser privatizada. Olha o lucro extraordinário que advém daí, olha o negócio extraordinário que advém daí. Tem que reestatizar e mobilizar as massas, porque senão, daqui 3 anos, daqui 2 anos, o povo vota em quem vai privatizar, com esses argumentos aí de extrema-direita, e daqui 3 anos o povo bate palma por esta privatização. E daqui 4 anos o povo sofre no seu lombo as dores dessa mesma privatização. Exatamente. Vamos recortar, sim, a Olívia está pedindo um corte. Agradeço mais uma vez ao Alisson Mascaro. Quem sabe a gente faz uma outra entrevista extraordinária nesse mês de abril. Dependendo aí da conjuntura, a gente se articula para estar aqui novamente. Obrigado, Alisson. Obrigado. Rio de Janeiro, sexta e sábado aí, para fechar a turnê de crítica do fascismo. E a partir de semana que vem, podem acompanhar pelas redes sociais, saem os eventos para pré-lançamento e lançamento de Sociologia do Brasil. Obrigado, querido Elaine. Vamos falar sobre esse novo livro, acho que pode ser bem importante. Vai ser uma alegria. Obrigado. Abraço, obrigado. Até mais.